Prezados irmãos e irmãs, conectados conosco, rezando conosco através das redes sociais e emissoras de rádio Montanhês Web Semeando, caríssimos irmãos que aqui se encontram ainda num número muito restrito, devido, lamentavelmente, ainda à pandemia que vivemos juntamente com todo mundo, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Como meditamos no domingo passado, Jesus começa a sua vida pública anunciando o Evangelho de Deus. E seu Evangelho não tem como conteúdo uma teoria sobre alguns temas relevantes da religião ou mesmo teses teológicas sobre Deus. Mas o cerne desse anúncio é o agir de Jesus, coerente com a missão que o Pai lhe confiara em favor do ser humano, aprisionado pelo poder do mal e que muitas vezes tem dificuldade de acolher e reconhecer o ensinamento como fonte de libertação e salvação. Marcos, no início desse trecho, nos dá 3 informações importantes para compreender o acontecimento narrado. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Cafarnaum significa em hebraico aldeia de Naum. Naum foi o profeta que anunciou a destruição de Nínive em 632 a.C. O homem possuído por um espírito impuro dirá a Jesus: vieste para nos destruir? O ensinamento de Jesus é considerado por esse endemoniado como uma ameaça, pois provoca a admiração por parte do povo que agora começa a compreender a Escritura. Num dia de sábado, aparece no Evangelho como o dia por excelência do ensinamento de Jesus. E de fato, torna-se muito significativo e coerente para Jesus fazer ressoar, nesse dia especial e consagrado, a palavra do Pai, sobretudo nos seus gestos. O dia de sábado era o dia de fazer memória de 2 acontecimentos centrais da lei: a criação e o êxodo. Na memória da criação se celebrava o agir de Deus, tudo aquilo que criara com a onipotência da sua palavra. Por isso, Jesus também indica que a sua palavra tem força e poder ao expulsar o espírito mau. Hoje se vive drasticamente uma crise em relação ao reconhecimento da autoridade, muitas vezes identificada como autoritarismo, que infantiliza as pessoas e as torna ainda mais escravizadas. Corre-se o risco, ou um grande risco, inclusive, de se colocar em xeque a sua própria validade e necessidade. Contudo, é preciso reconhecer que não há autêntica autoridade se essa não for enraizada na coerência moral. Jesus não se impõe, porque impunha de uma força misteriosa que tirava a liberdade das pessoas a fim de submetê-las aos seus comandos. Mas a autoridade de Jesus era reconhecida pelo povo por causa da sua inegável coerência, o que naturalmente levava as pessoas a uma resposta de obediência que lhes garantia a liberdade e uma vida nova. Só quem é coerente pode ensinar com autoridade, pois testemunha que aprendeu a obedecer à verdade que liberta e não apenas a leis que se impõem. Certamente, os mestres da lei ficaram incomodados pela conclusão do povo. Ele ensina como quem tem autoridade,
E ainda, o que é isto? O ensinamento novo dado com autoridade. A ação de Jesus, que o Evangelho de hoje descreve, mostra a sua principal urgência: libertar o ser humano da religião alienante e corrupta, das tantas situações de perigo nas quais a humanidade estava imersa. A pior de todas era a alienação religiosa. Por isso, o primeiro espaço visitado por Jesus com sua mensagem e ação libertadora foi a sinagoga. O evangelista se aproveita da vida litúrgica de Israel, sinagoga e sábado, para apresentar a missão libertadora de Jesus. O sábado era o dia sagrado por excelência para o povo judeu, dia do repouso e do culto, da escuta atenta da lei e dos profetas. A sinagoga era o lugar sagrado do culto, da reunião da comunidade, da catequese, o espaço privilegiado da pregação no judaísmo e, consequentemente, do ensino, da preservação das tradições e do cumprimento dos preceitos da lei. Jesus, ao contrário dos mestres da lei, não frequentava a sinagoga para ensinar a preservar as tradições, nem para repetir fórmulas e nem para cumprir os preceitos, mas a transgredi-los, uma vez que esses faziam parte do aparato de dominação e opressão ao qual o povo estava submetido. A diferença entre a pregação inovadora de Jesus e a tradicional dos mestres da lei e rabinos da época logo foi percebida pelo povo. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. A autoridade com a qual Jesus ensinava consistia na sua coerência de vida e fidelidade ao Pai. As pessoas habituadas a ouvir repetições de fórmulas logo se admiram com a novidade apresentada por Jesus. A presença de um homem possuído por um espírito mau no espaço sagrado atesta que aquela religião tinha perdido sua capacidade de combater o mal. O que ameaça o mal é a presença do bem. E Jesus é, por excelência, o portador do bem, o próprio bem, o homem possuído pelo Espírito Santo. Até então, o mal instalado não tinha se sentido ameaçado, porque não havia quem irradiasse o bem naquele ambiente. O homem possuído pelo espírito do mal, com quem a religião convivia também, se sente ameaçado pelo ensinamento libertador de Jesus com sua autoridade. Quanto mais o reino de Deus se aproxima, mais o domínio do mal se sente ameaçado. Por isso o homem pergunta o que Jesus veio fazer. O poder da morte, a antivida, está com os dias contados. O mal se sente destruído com a implantação do reino de Deus. Jesus não suporta o mal ao seu redor. Por isso o intimou: cala-te e sai dele. A esta ordem segue em si o seu efeito. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. Quem está dominado por forças hostis, como a violência, a corrupção, a mentira e o ódio, não consegue livrar-se facilmente. Mas a palavra de Jesus tem uma eficácia inconfundível e mesmo sofrendo violência, consegue vencer. Aqui está um dos principais elementos do relato:
a coerência entre a palavra e a ação de Jesus. Para os mestres da lei, pregadores e intérpretes oficiais, não importavam as situações concretas vivenciadas pelos participantes do culto. Eles se preocupavam apenas em transmitir a doutrina, as leis. Jesus, pelo contrário, coloca a vida e o bem-estar do ser humano em primeiro plano. Por isso incomodava as forças do mal ali instaladas. Essa novidade evidenciava ainda mais a sua autoridade. Portanto, tendo Jesus, no domingo passado, designado os primeiros discípulos como pescadores de seres humanos, hoje nos ensina a natureza dessa pesca. Ser agente de libertação para a humanidade, livrando o ser humano das situações de opressão e morte, como de todas as alienações. Sabemos que muitas vezes o mal ainda continua disfarçado de doutrinas, ritos e preceitos. Em Jesus, prezados irmãos e irmãs, temos respostas para nossas inquietações, luz para a caminhada, apoio contínuo. Não só nos fala de vida e paz, mas nos dá vida e paz agora e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.